Bom, gente, então bora começar. Como eu falei com vocês, nós ainda estamos tratando de máximos e mínimos, mas pelo menos hoje a gente finaliza. Aliás, hoje a gente não só finaliza máximos e mínimos, como também finalizamos derivadas. Então, semana que vem, você já sabe, vamos começar a falar sobre integrais. Tá? Para a alegria de vocês, né? Dá para ver a alegria aí estampada no rosto de vocês, é isso mesmo. Então, a gente vai, a partir da semana que vem, falar de integrais e vai finalizar o curso falando sobre isso, né? Obviamente, como é de costume, em um curso de cálculo. Pois bem, então, antes de eu falar do assunto de hoje, de máximos e mínimos, eu queria só resolver um exercício do assunto da aula passada. Para quem não lembra, segunda-feira, nós estudamos máximos e mínimos em conjuntos compactos. Tudo bem? Então, a gente chegou a resolver apenas uma questão, que era para achar máximo e mínimo de uma função em conjunto compacto. Que foi uma questão lá que tinha um quadrado, a gente separou em 4 pedaços a fronteira e fizemos. Então, só para deixar mais completo esse assunto, eu trouxe aqui mais um exercício disso, e a gente vai finalizar esse assunto por meio desse exercício. Então, olha só, exercício 3, da aula passada ainda. Suponha que uma função, essa daqui que vocês estão vendo, forneça a temperatura de uma placa. A placa ela é moldada por esse conjunto, ou seja, o formato da placa é dado por esse conjunto aqui. Aí o que ele pede? Determine o ponto de menor temperatura dessa placa. Então, vamos começar. Vou só anotar aqui as informações. Ele me dá essa função, que é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E ele me dá esse conjunto. Aqui fica 0 menor ou igual que x, menor ou igual que y, menor ou igual que 8 menos x. Pronto. Então, com essas informações, a gente consegue obter o que ele quer. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. Numa questão dessa, perceba que ele quer a menor temperatura. Então, ele quer que você minimize esta função temperatura. Agora, a primeira coisa que você tem que se perguntar é, será que é possível eu obter esse valor mínimo? É porque pode ser que não possa, né? Mas claro, se ele me deu uma questão dessa, é porque provavelmente pode. A não ser que eu consiga provar que não dá. Mas nesse caso, olha só, eu tenho esta função. Eu te pergunto, essa função é contínua? Sim ou não? Sim, é contínua. Ok. Esse conjunto aqui, que é o conjunto que é o domínio da minha função, ele é compacto? Quer dizer, eu não sei, ainda não sei como ele é, mas está aqui o conjunto, ó, ele me disse, o conjunto é esse daqui. Será que não dá para saber se ele é compacto ainda? Você vai dizer, não, professor, eu tenho que desenhar. Muito bem. Então, o primeiro passo, passo 0, numa questão dessa, é desenhar o meu conjunto. Até porque isso vai ser útil em integral. Então, preciso que vocês saibam desenhar esses conjuntos. Qualquer conjunto que eu lhe der, preciso que você saiba desenhar. Então, ó, vamos primeiro desenhar esse conjunto. Esse conjunto está no R2. Então, vamos fazer aqui o plano cartesiano. Aí, gente, vamos tentar interpretar o que ele quis dizer com essas inequações aqui, ó. Primeira coisa. Ele diz que x é maior que 0, y é maior que x, 8 menos x é maior que y. Você já está meio confuso isso daqui. Mas calma, a gente vai analisar por partes. Vamos primeiro olhar para isso daqui, ó. Ignora essa última parte por enquanto. O que isso aqui está me dizendo? Que o x é maior ou igual que 0, e eu também posso dizer que o y também é maior ou igual que 0, já que ele é maior ou igual que x. Então, isso daqui vai me dizer que tanto y quanto x, eles são não negativos. E nesse caso, eu estou então em qual quadrante? Primeiro quadrante, que é quando x e y não são negativos. Então, pelo menos, eu já sei que eu estou aqui, ó, a minha figura, a minha chapa vai aparecer bem aqui, nesse quadrante.
Outra coisa, vamos olhar agora para esses três últimos aqui, ó. Ignora o zero por enquanto. Olha para cá. Você concorda comigo que olhando para essas desigualdades, eu poderia dizer que o meu y, repare que ele está entre duas funções de x. Ele está entre essa função aqui e está entre essa função aqui. Ou seja, o meu y é como se ele estivesse acima dessa função, porque ele é maior ou igual, e abaixo dessa função, porque aqui ele é menor ou igual. Então, seria muito interessante para a gente, para poder enxergar essa minha figura, desenhar os gráficos. Quais gráficos? Dessa função aqui, que é a minha função x, e dessa função aqui, que é a minha função 8 menos x. Essa função, que é a função x, você sabe desenhar? Sabe, né? É a função o quê? Identidade. É uma reta crescente passando pela origem. Beleza. Então, venho aqui e faço a minha função identidade. Ok. E essa outra função aqui, você sabe desenhar? Sabe, né? É uma reta, só que agora essa reta é decrescente. Então, venho e desenho aqui uma reta decrescente. Essa reta decrescente, ela corta o eixo y em qual ponto? O ponto 8, né? Porque quando x é 0, y é 8. Beleza. Então, por enquanto, eu estou com esse desenho. Mas não esqueça que nesse desenho aqui, ó, só conta o primeiro quadrante. Então, vou apagar essa parte aqui. Vou apagar essa parte aqui. Pronto, só quero o primeiro quadrante. Perceba ainda que as minhas retas, elas se encontram bem aqui, ó. E outra, não esqueça que o meu y, ele está acima da função identidade. A função identidade é a reta amarela. Então, y está acima da reta amarela e abaixo da reta azul. Então, qual é a região aqui que me dá a placa? É essa região aqui, ó. Acima da reta amarela, abaixo da reta azul. Aí eu vou apagar esse daqui e vou apagar esse daqui. Então, na verdade, a minha região é essa daqui, é esse triângulo. Então, a minha chapa, na verdade, a minha placa metálica é uma placa triangular. Beleza, agora sim eu posso perguntar, né? Esse meu conjunto aqui é compacto? Bom, para ser compacto, ele tem que ser o quê? Limitado e fechado. Ele é fechado? Ou seja, se você tirar o triângulo, fica um conjunto aberto? Fica. Então, ele é fechado. Ele é limitado? É. Então, ele é compacto. Então, se o meu conjunto é compacto e a minha função é contínua, eu posso afirmar, pelo teorema de Weierstrass, que sim, que essa função ela assume um valor máximo e um valor mínimo. Então, é possível calcular. Só que ele nem quer o valor máximo, ele só quer o valor mínimo. Ele só quer o ponto onde a minha temperatura é a menor possível. É isso que ele pede na questão. Ok. Então, vamos lá. Numa questão dessa, já que é máximos e mínimos em um compacto, você tem um passo a passo para seguir. O primeiro passo, qual é? Muito bem, ponto crítico. Então, o primeiro passo é eu calcular os pontos críticos. Só que detalhe, esses pontos críticos é no interior. No interior do meu conjunto. Então, não pode ser nem fora do triângulo e nem em cima do triângulo. Tem que ser aqui dentro. Essa parte de dentro aqui. Ok. Então, mas pelo menos eu sei calcular ponto crítico, mesmo que não seja no interior, é a mesma coisa. Então, eu vou calcular as derivadas parciais. Aqui, se eu derivar a minha função em relação a x, eu vou obter menos 2x. Aqui vai zerar, aqui vai ser menos 2x, aqui vai zerar. E se eu derivar em relação a y, aqui vai zerar e aqui vai ficar menos 2y. Então, derivei e vou igualar a zero agora para formar meu sistema. Só que esse sistema aqui é bem simples de resolver, porque você tem menos 2x igual a zero. Então, é porque x é igual a quanto? A zero. Aqui, menos 2y é igual a zero. Então, é porque o y é zero. Então, aqui, ó, pelo menos você já sabe que a solução do seu sistema é x igual a zero, y igual
a 0. Então, quantos pontos críticos a gente obteve aqui? Só um. Um ponto crítico, que é o 0, 0. Então, o único ponto crítico que a gente achou é o 0, 0. Tá. Só que agora, a pergunta que eu faço é, esse ponto crítico, ele está no interior da minha função? Ou seja, ele pertence ao interior da minha função, não, do meu conjunto? Ele pertence ao interior do meu conjunto, o que vocês acham? Sim ou não? Não pertence. Por quê? Onde é que está o ponto 0, 0? Ele está bem aqui, ó. 0, 0 é a origem. Ele está no interior do meu triângulo? Não. Ele está na fronteira do triângulo, isso é verdade. Mas, por enquanto, eu não estou olhando para a fronteira. Eu estou olhando apenas para o interior. Então, se ele não está no interior, não pertence. Então, ó, se ele não pertence, eu vou fazer o quê? Eu vou ignorá-lo. Pelo menos por enquanto. Então, eu não vou mexer nele. Então, nesse primeiro passo aqui, eu não obtive valores para calcular na função. Então, até agora, eu não tenho nenhum candidato a máximo ou mínimo. Vamos agora para o próximo passo. O próximo passo seria achar máximos e mínimos na fronteira. Mas lembre que eu falei para você na última aula. Olhe para o seu conjunto. Esse conjunto é um polígono? O que vocês acham? Ele é um polígono. Então, seria interessante para a gente calcular logo o valor da função nos vértices do meu polígono. Claro que esses vértices, eles estão na fronteira. Então, eles também vão ser candidatos a máximos e mínimos. Então, vamos analisar a fronteira e vamos olhar para os vértices. Então, ó, quero olhar para os vértices. Vou colocar assim, vértices da fronteira. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 vértices. Eu tenho esse ponto aqui, que é o 0, 0, se vocês já sabem. Eu tenho esse ponto bem aqui, ó, mas qual é o valor de y aqui? Vocês já até me responderam. Aqui é 8, né? Porque aqui é a função 8 menos x, quando x é 0, y é 8. E onde é esse ponto de encontro aqui, ó? Ou seja, para qual valor de x essas duas retas se encontram? Essa é uma pergunta importante. Como é que eu vou saber? Lá no cálculo 1, você tinha 2 retas. Você queria saber quando é que elas se encontravam. O que você poderia fazer? Você igualava as duas funções. Então, se eu igualar essas duas funções, ó, x e 8 menos x, o que eu vou obter? Se eu igualar x com 8 menos x, aí eu vou obter 2x igual a 4. Opa, já estou dando a resposta, né? 2x igual a 8 e agora x igual a 4. Então, esse valor aqui é 4. Quando x é igual a 4, quanto é o valor do y? Bom, o valor do y também vai ser 4, né? Porque aqui eu tenho uma função de identidade. Então, ó, pode colocar x igual a 4 aqui, x igual a 4 aqui. O y também vai ser 4. Então, eu achei meus 3 vértices. Quem são os vértices? É o ponto 0, 0, o ponto 4, 4 e o ponto 0, 8. Então, eu vou calcular o valor da função nesses 3 vértices, ou seja, eu vou calcular a temperatura nesses 3 vértices do triângulo. Então, ó, vou calcular primeiro para a origem. Bom, aqui na origem, se eu colocar aqui x0 e y0, vai dar 4. Então, a temperatura é 4. Ele não falou a unidade, né? Mas pode ser graus Celsius. A gente pode interpretar como graus Celsius aqui. Então, deu 4. Agora, eu vou calcular a minha temperatura no ponto 4, 4. Que é nesse vértice aqui. Aí, no lugar do x, eu coloco 4. No lugar do y, eu coloco 4 também. 4 ao quadrado é 16. Então, menos 16 vai dar menos 32. Menos 32 mais 4, menos 28. Então, nesse vértice aí, a temperatura já é negativa. É menos 28. Agora, só falta esse outro vértice. Nesse outro vértice, o x é 0, o y é 8. Ora, se o x é 0, aqui vai zerar. Se o y é 8, vai ficar menos 64, que é 8 ao quadrado. Mais 4 dá menos 60. Aqui eu coloco menos 60. Pronto.
Então, como é um triângulo, só tenho 3 vértices, calculei o valor aqui nos 3 vértices, deu isso daqui. Agora, qual é o próximo passo? Lembrando que isso daqui são candidatos a máximos e mínimos. Agora eu vou olhar para a minha fronteira, não só para os vértices, mas para esses segmentos de reta aqui, ó, para essas bordas. Eu vou olhar para as 3. Então, eu vou dividir minha fronteira em 3 partes. Eu vou chamar esse primeiro segmento de reta, vou chamar de E1. Depois, vou chamar esse outro segmento de reta aqui, esse outro lado, de E2. E vou chamar esse último aqui em cima de E3. E agora vamos para o terceiro passo. Onde eu vou falar de máximos e mínimos na fronteira. Ou seja, não só nos vértices, né, mas na fronteira inteira. Aí eu vou começar com a fronteira que eu chamei, a parte da fronteira que eu chamei de E1. Olha só, gente, isso aqui é uma das partes principais desse assunto. Aqui. Essa daqui é a minha fronteira E1. Essa fronteira aqui, ó, perceba que é um segmento de reta vertical. Então, nesse caso aqui específico, o meu x é sempre constante. E nesse caso aqui, ó, específico, o x é sempre igual a quanto? É 0. O x é sempre 0. E o y está variando. Ele está variando entre 0 e 8. Então, o x é sempre 0, nesse pessoal aqui, e o y vai variar de 0 a 8. Então, vou escrever assim, ó. Vou escrever que são os pontos 0 em x e y. Só que o meu y também tem uma limitação, ele vai de 0 até 8. Nesse caso, quando eu for aplicar esse ponto na minha função, você já sabe que a minha função vai se tornar uma função de uma única variável, que vai depender só de y. Então, vai ficar assim, t, ao invés de eu colocar xy, eu vou colocar 0y. Quando eu faço isso na minha função temperatura, ela vai ficar 4 menos y ao quadrado. Essa função aqui agora ela só depende de y. Então, vou chamar ela de T1. T1 de y. Aí, o que a gente faz agora? Para você não se perder. A partir de agora, eu tenho uma função do cálculo 1. Em um intervalo fechado. Qual é o intervalo? O intervalo é de 0 a 8. Então, eu tenho uma função do cálculo 1 em um intervalo fechado. E eu quero achar máximos e mínimos para ela nesse intervalo. Então, o que eu vou fazer? Método do intervalo fechado. Como é esse método do cálculo 1? Eu vou derivar essa função igual a 0. E vou achar ponto crítico. Aí eu vou calcular o valor da função no ponto crítico e depois nos extremos da minha função. Só que nesse caso, eu pergunto para vocês, eu preciso calcular para essa função o valor dela nos extremos 0 e 8? O que vocês acham? Não preciso. Por que eu não preciso? Porque eu já calculei. Como assim eu já calculei? Ora, quem é o extremo dela aqui, o esquerdo? É o extremo 0, né? Então, aqui, quando y é igual a 0, qual é o ponto que eu tenho? 0, 0. Eu já calculei no ponto 0, 0 o valor da função? Já. Aqui, ó. Já calculei. Então, não vou calcular de novo. Agora, se y é igual a 8, aqui vai ficar 0,8. Eu já calculei no ponto 0,8 aqui? Já também. Então, não vou calcular de novo. Então, perceba que aqui eu só não vou calcular nos extremos da minha função, porque eu já calculei. Se eu não tivesse feito esse passo aqui dos vértices da fronteira, aí eu teria que calcular ali, naquele momento. Estão percebendo? Então, é por isso que eu não vou calcular de novo. Mas se fosse uma questão de cálculo 1, e eu só te desse, toma essa função, essa daqui, toma esse intervalo, acha aí para mim o máximo e o mínimo. Aí você teria que calcular no ponto crítico, se ele estivesse no interior do teu intervalo, e nos extremos. Mas tá. Então, bora derivar aqui agora. Vamos derivar. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2y. Aí eu vou igualar a 0. É claro que isso aqui vai me dar 0, né? Y é igual a 0. De novo, eu vou precisar calcular esse valor aqui? Não. Por quê? Porque eu te pergunto, esse valor aqui
Ele está no intervalo aberto aqui, de 0 a 8. O 0 faz parte do intervalo aberto de 0 a 8? Não. Ele é um dos extremos, então ele não está no intervalo aberto. Então eu não preciso calcular ele, ó. Ele não pertence ao intervalo aberto. Então eu posso simplesmente ignorá-lo. Ah, professor, mas ele está no extremo. Tudo bem, mas no extremo eu já calculei o valor, que é o do vértice. Não preciso calcular de novo. Então aqui, ó, não vou fazer nada com esse y. Vou pular para a próxima parte da fronteira. Então, ó, vamos fazer agora para o conjunto E2. No conjunto E2, eu tenho uma reta. Essa reta, ela não está nem na vertical, nem na horizontal. Ela é uma reta inclinada. Você vai falar, e agora, professor, o que eu faço? Ah, você vai se acalmar, você vai perceber que não é difícil. Por quê? Porque por mais que essa reta aqui seja inclinada, essa reta aqui, essa parte aqui da fronteira, não é a função de identidade? Não é a função de identidade? É. E a função de identidade é o quê? Y igual a x. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar x e x. Ou seja, y é igual a x. Tá ok? Tá, então y é igual a x. E o x, ele vai variar de quanto até quanto? Bora olhar aqui o gráfico. Ó, aqui embaixo no gráfico, o x está variando entre 0 e 4, que é o intervalo aqui para essa reta, de 0 a 4. Então, tem que colocar aqui, ó, que o x, ou melhor, vou colocar assim, ó, tal que x pertence ao intervalo fechado de 0 a 4. Ok. Aí, como é que vai ficar a minha função, agora que os meus pontos se resumem a x e x? Ora, a minha função de temperatura vai ser 4 menos 2 vezes x², já que o meu y é igual a x. Essa função aqui, ela só depende de x. Vou colocar assim, t2 de x. Aí o que eu vou fazer? Vou derivar, igual a 0, achar ponto crítico. Se o ponto crítico estiver no interior, eu calculo o valor dele. Se ele não estiver no interior ou estiver nos extremos, eu não vou calcular o valor dele. Então aqui, ó, vamos derivar. Derivando, aqui vai ficar menos 4x igual a 0. Isso aqui vai me dar x igual a 0. X igual a 0, 0, no caso, não pertence a esse intervalo aqui aberto. Ele está no extremo, mas eu não vou calcular, porque no extremo eu já calculei para o ponto 0, 0. Então, não vou calcular de novo. Então, acabou aqui. Não vou fazer mais nada para esse conjunto. Falta só mais um conjunto na fronteira, que é o conjunto E3. Esse conjunto E3 é essa reta aqui decrescente. Nessa reta decrescente, o que acontece? O meu y é sempre igual a 8 menos x. Então, é isso que eu vou colocar lá. O meu y é sempre igual a 8 menos x nessa reta decrescente. Então, aqui o meu conjunto vai ser x e 8 menos x. E o meu x está variando mais uma vez entre 0 e 4. Como é que vai ficar a minha função temperatura se eu jogo esses pontos aqui? A minha temperatura vai ser x e 8 menos x. Aí como é que vai ficar? Vai ficar 4 menos x ao quadrado. No lugar do y, eu vou ter que colocar 8 menos x ao quadrado. Aí eu vou ter que fazer essa conta. Mas isso aqui já vai ser uma função que só depende de x. Então, eu vou chamar de t3 de x. Aí tá, como é essa função t3? Vai ser 4 menos x², aí menos... Aí bora logo fazer direto aqui. Aqui, vai ficar o quadrado primeiro, que é 64. Só que tem esse menos aqui, então vai ficar menos 64. Aí aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar menos 16x. Mas tem esse menos daqui, vai ficar mais. Mais 16x. E por último vai ter mais o quadrado do segundo. Só que com esse menos vai ficar menos. Então, menos x². Pronto, aí dá para melhorar algumas coisas aqui.
Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho menos x² e aqui também. Vai ficar menos 2x². Então, eu coloco menos 2x². Aí aqui eu coloco mais 16x. E aqui eu tenho 4 menos 64. Então, menos 60. Pronto. Agora, eu vou derivar igual a zero. Quando eu derivar essa função, eu vou ter menos 4x mais 16 igual a zero. Resolvendo essa equação aqui do primeiro grau, eu acho que x é igual a 4. X igual a 4 pertence ao intervalo aberto de 0 a 4? Não. Ele é um extremo, mas na extremidade eu já calculei os valores. Ou seja, eu verifiquei para cada fronteira e no final não precisei calcular nenhum dos valores aqui que eu achei. Por quê? Porque eu já tinha calculado pelo menos nos vértices. Então, terminou essa parte. Agora, a última parte é eu fazer a comparação, né, para eu fazer minha conclusão. Então, a última parte é a minha conclusão. Então, na conclusão, eu tenho que comparar todos os valores, e aí eu vou ter quem é a minha temperatura mínima. Ele não pediu, mas também posso verificar quem é a minha temperatura máxima. Olha só, gente. Em cada etapa, geralmente eu encontro alguns pontos e calculo o valor da função nesses pontos, se realmente for necessário. Então, por exemplo, na primeira etapa, que era do ponto crítico, eu só achei um ponto. Mas esse ponto crítico não está no interior, então não precisei calcular ele. Então, ou seja, na primeira etapa, eu não tenho nenhum candidato. Na segunda etapa, que são dos vértices, eu obtive 3 candidatos aqui, ó. Então, eu obtive esses valores, 4, menos 28 e menos 60. E na terceira etapa, por mais que eu analisei cada fronteira, mas eu não obtive nenhum ponto novo para calcular o valor da minha função. Ou seja, os únicos candidatos que eu tenho nessa questão são esses 3 aqui, ó. Os únicos. Então, olhando só para cá, quem é o valor mínimo? Olhando só para cá, quem é o valor mínimo? Menos 60. É o menor valor que a gente obteve. Então, menos 60 é a minha temperatura mínima. Quando ela é alcançada? No ponto 0,8. Então, vou escrever isso lá. Então, quem é a minha temperatura mínima? É a temperatura que é alcançada em 0,8 e ela vale menos 60. Isso aqui já é a minha resposta, porque ele só pediu isso, ele só queria a menor temperatura, ele não queria a maior. Mas, como você é aluno do Newton, né, você vai, ele não me pediu, mas eu vou dizer que é a maior também. Então, eu volto para lá e vou comparar. Desses 3 valores, quem é o maior? Esses 3 aqui. Qual é? 4, né? 4 é o maior valor. Então, 4 é a minha temperatura máxima. Ela é atingida na origem. Então, nessa chapa triangular aqui, a temperatura máxima é atingida nesse vértice e a mínima é atingida nesse vértice aqui. Claro que, nesse caso, coincidiu do máximo e o mínimo estar nos vértices, mas poderia não estar. Poderia estar numa borda ali entre um vértice e outro. Poderia estar dentro do meu triângulo. Então, não tem nada, não tem uma regra pronta, né? Pode ser que esses pontos podem estar em qualquer lugar aqui do meu conjunto. Ok, então a temperatura máxima é 4 e ela é atingida na origem. E com isso encerramos, então, essa questão. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Tudo certo? Bora ver como é. Vamos analisar essa função aqui no GeoGebra, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Vou colocar aqui no GeoGebra para a gente. Então, quem é a minha função? A função temperatura. A minha função temperatura é 4 menos x²
menos y ao quadrado. Ó, essa seria a minha função se o domínio fosse todo R2, mas não é todo R2. Então, tem uma restrição aqui. Então, qual é a minha restrição? Eu vou colocar aqui 0 menor ou igual que x, menor ou igual que y, menor ou igual que 8 menos x. Pronto. Então, essa daqui, ó, é a minha função. Aí, para enxergar melhor, deixa eu mexer aqui aqui nos valores. Então, eu vou colocar aqui y vou colocar de menos 1 até, vou colocar até 5. Então, de menos 1 até 5. Y vou colocar de menos 1 até 9. E o z eu vou colocar de menos 70 até 10. Então, está aqui. Olha, gente, então está aqui, ó. Esse aqui é o nosso gráfico da temperatura, tá numa placa. Aí perceba que realmente a temperatura máxima deu aqui na origem, ó. Essa aqui é a temperatura máxima, que é o ponto 0, 0 e 4. Tá aqui, ó. Ponto A, minha temperatura máxima, e o ponto mínimo está aqui no outro vértice, que é o ponto que a gente já viu, que é 0, 8 e menos 60. Tá aqui. Então o ponto A é o máximo da minha temperatura e o ponto B é o mínimo da minha temperatura. Deu para entender? Bem tranquilo? Então, com isso, agora a gente vai encerrar essa parte de máximos e mínimos em compactos. A gente vai entrar no assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre multiplicadores de Lagrange. Para falar sobre isso, eu vou primeiro começar aqui no quadro. E depois a gente volta aí para o slide. Então, pelo menos encerramos essa parte aqui da aula passada. Então, vamos falar sobre multiplicadores de Lagrange. Gente, para a gente falar sobre isso, só para ilustrar, como forma de motivação, eu vou primeiro dar um problema para vocês. Assim, a gente vai resolver um problema que é um problema de otimização. Você já sabe resolver o problema de otimização, né? Ou seja, eu te dou um problema de otimização, você tem uma função que você quer minimizar ou maximizar, você tem uma restrição para ela e você quer achar pontos críticos para aquela função. Isso você já sabe. Mas só para ilustrar, vamos dizer que você tem aqui um problema de otimização. Qual é esse problema? Digamos que eu peça para você o seguinte: encontre para mim o mínimo desta função. Encontre para mim o mínimo desta função. Só que eu vou te dar uma restrição, uma condição. Não pode ser qualquer ponto, não, do meu domínio. Tem que ser um ponto que vai satisfazer uma equação, que é, por exemplo, isso daqui, essa equação. X menos y ao quadrado igual a 2. Ou seja, eu quero que você minimize qual função? Essa daqui. Só que eu tenho uma condição para ela. Eu não quero escolher todos os pontos do domínio. Eu quero apenas os pontos que satisfazem essa equação. Então, todo o problema de otimização, você tinha isso. Você tinha uma função e você tinha uma condição, uma restrição, ou um vínculo, que a gente chamava. Por exemplo, lembra que a gente falou assim, tinha aquela questão que era para maximizar o produto de 3 números, né? Aí você tinha a função P, que era x vezes y vezes z, só que você tinha uma condição. A soma deles tinha que dar igual a um valor, sei lá, 60. Vocês lembram disso? Pois é, a mesma ideia aqui. Você tem uma função que você quer otimizar e você tem uma condição. Está ali. Pois é, gente. Vocês já sabem fazer isso. Mas agora,
nós vamos abordar um problema desse de uma forma diferente. Então, olha só, esse raciocínio aqui ele é muito bonito, presta atenção. Ao invés de eu fazer como eu estou acostumado, que é achar ponto crítico, não sei o que, não. Olha o que eu vou fazer. Eu vou estudar as curvas de nível da minha função, que eu quero minimizar. Então, eu quero minimizar essa função, eu quero otimizar essa função. Então, eu vou estudar as curvas de nível dela. E você já vai entender por quê. Nesse caso aqui, se eu pedisse para você, faça um esboço das curvas de nível para a minha função f, você saberia fazer. Porque a gente até fez isso aqui em sala, para essa função. Ela é o cone invertido, para quem não lembra. E como são as curvas de nível para ela? As curvas de nível, vamos dizer que aqui está o meu plano cartesiano. Então, as curvas de nível para ela são circunferências. Eu tenho a curva de nível 0, que é só um pontinho aqui. Aí eu tenho curva de nível 1, curva de nível 2, curva de nível 3, curva de nível 4, e assim por diante. Então, você sabe que as curvas de nível para essa função são circunferências. Aqui você tem a curva de nível 0, aqui você tem a curva de nível 1, curva de nível 2, curva de nível 3, curva de nível 4, e assim por diante. Gente, se não existisse essa minha condição aqui, se não existisse essa condição, então as curvas de nível aqui seriam essas aqui, ó. Só pelas curvas de nível, você conseguiria me dizer quem é o valor mínimo para a minha função? Ó, note que eu estou ignorando isso daqui por enquanto. Olhando só para as curvas de nível, você conseguiria me dizer quem é o valor mínimo da função? Alguém tem algum palpite? É 0. É 0, né? Porque ó, você vê, ó, aqui a curva de nível, o nível é 0, né? Ou seja, o valor da função é 0. A partir daqui ele só aumenta, né? Aqui é 1, 2, 3, 4, aí 5, 6. Entre um e outro vai estar 1,5, 1,8 e assim por diante. Então, olhando só para as curvas de nível, nessa situação aqui, você conseguiria me dizer quem é o valor mínimo da minha função. E é 0. E se eu te perguntasse qual é o ponto de mínimo? Quem seria o ponto de mínimo? Ou seja, quando é que ela atinge esse valor mínimo? Nesse caso é na origem. É no 0, 0. Mas tá, gente. Mas olha só. Mas eu falei para vocês que eu não tenho só essa função. Eu quero minimizar essa função, quero, mas existe uma restrição. Eu não quero todos os pontos do domínio. Não. Eu quero os pontos do domínio que satisfazem essa equação aqui. Então, por exemplo, o ponto 0, 0 satisfaz essa equação aqui, o que vocês acham? Se eu jogar aqui 0, 0, vai satisfazer essa equação aqui? Não. Então, 0, 0 já não faz parte aqui do meu desafio. Então, eu quero apenas os pontos que satisfazem essa equação. Uma vez que eu já tenho os pontos que satisfazem essa equação, dentre eles, qual é o ponto que minimiza essa função aqui de cima? Deu para entender, gente? Então, eu tenho todos os pontos que satisfazem essa condição. Dentre eles, qual é o que minimiza essa função? É isso que eu quero saber. Aí, olha só a minha estratégia agora que eu vou usar, né, que foi que Lagrange pensou. Olha só. Eu vou olhar para essa equação aqui e eu vou definir uma nova função. Então, por exemplo, eu vou olhar para o lado esquerdo aqui da minha igualdade e eu vou chamar esse pessoal aqui, ó, de uma função. Vou chamar de uma função g. Claro que nesse caso, então, g depende de x e depende de y. Então, eu tenho uma função g. Só que essa função g eu estou igualando com uma constante. Gente, essa função g, ela tem curvas de nível também? Sim ou não? Tem curvas de nível também. Mas para a função g, eu não quero qualquer curva de nível. Eu quero a curva de nível 2. Tá? Se eu fosse fazer a curva de nível 2 para a função g, eu ia obter uma coisa assim, ó, nesse caso aqui. Vou fazer de azul. Eu ia obter uma coisa assim. Olha só.
Quem é essa curva de nível azul? É a curva de nível da função g. Então, perceba o seguinte, o que eu quero de vocês agora é, dentre os pontos, porque assim, esses pontos que aparecem nessa curva de nível, gente, são os pontos que satisfazem essa igualdade aqui. Então, agora eu quero saber de vocês, desses pontos que aparecem aqui nessa parábola, ou seja, essa parábola, qual é o menor valor de f, qual é o menor valor de f que essa parábola aqui ela atinge? Ou seja, qual é o menor valor de uma curva de nível que essa parábola atinge? Porque ó, essa parábola aqui, ela passa pela curva de nível 4, ela passa pela curva de nível 3. Claro que entre esses tem várias curvas de nível, então ela passa pela curva de nível 3,5, 3,8, 3,1. Agora eu te pergunto, essa parábola, ela passa pela curva de nível 1? Sim ou não? Não. Ela passa pela curva de nível 0? Não. Então agora vem a pergunta. Tá bom, então, mas qual é o menor valor que essa parábola consegue atingir dessas curvas de nível, que estão em amarelo? Qual é o menor valor que ela atinge? É 2. O menor valor que essa parábola aqui atinge para essas curvas de nível é o nível 2. E ela atinge bem aqui, ó. Bem aqui. Perceba o seguinte, justamente no ponto que ela atinge o menor valor de f, que é nesse ponto bem aqui, que o menor valor nesse caso agora é o valor 2, nesse ponto aqui, perceba que olha o que a parábola fez. Ela encostou nele e voltou na mesma hora, sim ou não? Então, ó, ela bateu aqui e voltou. Coincidência? Não, faz sentido, ó, porque ó, presta atenção. Digamos que eu estou aqui, né? Eu sou essa curva de nível, essa parábola. Então, enquanto eu caminhar nessa direção aqui, ó, enquanto eu caminhar nessa direção, essas outras curvas de nível estão diminuindo, ó. 4, 3, 2, 1, 0. Estão diminuindo. Então, enquanto eu estiver caminhando nessa direção, eu vou estar diminuindo lá nas curvas de nível. Se eu quero atingir o mínimo, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser quando eu parar de andar. Porque da feita que eu continuar andando nessa direção aqui, vai estar diminuindo. Então, da feita que eu parar de andar e voltar, aí eu volto a aumentar. Então, aquele ponto onde eu parei e voltei, vai ser um ponto de mínimo. Ou de máximo, dependendo da situação. Então, perceba que toda vez que essa curva de nível aqui, que é a da restrição, ela só encosta numa outra curva de nível da minha função que eu quero otimizar, isso aqui gera um máximo ou gera um mínimo. Ou seja, isso gera um ponto ali extremo da minha função. Até porque, se essa parábola continuasse, aí vocês concordam comigo, ó, que se ela continuasse, ela ia conseguir atingir valores menores do que 2. Porque enquanto ela caminhar para cá, ela ia atingir curvas de nível menores do que 2. Sim ou não? Sim. Então, é natural que quando eu atinjo um ponto de máximo ou de mínimo, é quando justamente essas curvas de nível, elas só se encostam, elas só se tocam em um único ponto. Tudo bem, gente? Então, toda vez que acontecer esse fenômeno, então, das curvas de nível se tocarem uma única vez, aquele ponto que elas se tocaram vai ser um ponto de máximo ou de mínimo. Então, é o que está acontecendo bem aqui. Poxa, legal, que interessante. Agora, olha só. Se eu fosse fazer a reta tangente a esse ponto aqui, tanto a reta tangente para a minha parábola, quanto a reta tangente para a minha circunferência, ia ser uma reta vertical. Sim ou não? Nesse ponto aí. Então, nesse ponto aí, as duas retas tangentes são retas verticais. Está aqui, ó. E outra, agora vem a parte principal. Se eu calculasse o gradiente de f, eu consigo fazer isso? Consigo, porque eu tenho aqui a função f, então eu sei quem é o gradiente. E se eu calculasse também o gradiente da minha função g, eu consigo calcular esse gradiente? Consigo também, porque o gradiente é só calcular o gradiente para essa função aqui. Não esqueçam que o gradiente, ele é sempre um vetor, que ele vai ser um vetor normal à curva de nível. Ou melhor, esse vetor gradiente, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a reta tangente.
Então, olha só, o vetor gradiente, ele forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Então, nesse caso aqui, ó, se a minha reta tangente está aqui, então, o vetor gradiente de f, ele vai estar ou para a direita ou para a esquerda. Aí pode dizer que, nesse caso aqui, ele está para a direita, que é onde ela está crescendo, né? Então, ele vai estar para cá, ó. Então, bem aqui, nessa direção e sentido, eu vou ter o gradiente da minha função f. Só que a reta tangente aqui para a parábola coincide com a reta tangente da circunferência. Então, se eu fosse fazer também o gradiente de g, ele ia estar na mesma direção. Poderia estar para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, ele vai estar para a esquerda. Então, coloco ele aqui, ó. Então, coloco aqui o gradiente de g. Mas qual é a nossa conclusão? Primeiro, toda vez que nós atingimos o máximo ou o mínimo é quando essas curvas de nível elas só se tocam uma única vez. Então, a reta tangente delas coincide, a reta tangente. Se a reta tangente coincide, então é porque o vetor gradiente das duas funções, tanto a função f quanto a função g, ou eles estão na mesma direção e sentido, ou na mesma direção, mas sentidos opostos. Em outras palavras, os vetores de gradiente eles sempre vão ser paralelos. Isso quando eu atinjo um máximo ou um mínimo. Então, eu posso afirmar, dessa nossa observação aqui, que o vetor gradiente da minha função f é igual a lambda, ou seja, uma constante, vezes o vetor gradiente da minha função g. Então, olha só, estou dizendo aqui que o gradiente de f é igual a uma constante lambda vezes o gradiente da g. Então, os pontos que satisfazem essa equação aqui, essa condição, são os meus pontos de máximo ou de mínimo. São esses candidatos aí de máximo ou mínimo. Os pontos que satisfazem. Por quê? Porque os vetores são paralelos. Se eles são paralelos, é porque um é um múltiplo do outro. Então, isso aqui é uma constante. Essa constante aqui é o que a gente chama de multiplicador. Então, esse aqui é o multiplicador de Lagrange dessa questão. Então, esse aqui a gente chama de multiplicador. Então, gente, resumindo, o que seria achar máximos e mínimos usando Lagrange, multiplicadores de Lagrange? Seria você calcular o gradiente das funções. Depois, você jogava nessa equação aqui, essa equação ia te gerar um sistema. Quando você resolvesse o sistema, esses pontos aí vão ser os pontos de máximo e mínimo. Aí depende do valor da sua função. Bom, é isso. Deu para entender pelo menos o raciocínio, assim, o coração do que é esse método multiplicador de Lagrange? Pois é, então agora a gente vai trabalhar a partir dessa ideia. Eu trouxe aqui para vocês também no GeoGebra, isso aí que eu coloquei no quadro. Então, vou só mostrar aqui para vocês agora. Então, vai aparecer aí para vocês, ó, por exemplo, aqui no GeoGebra. Essa função aí é essa função que eu mostrei, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Como eu disse, ela é o cone invertido. Se eu pedisse para você, ache o mínimo da minha função, você já sabe que nesse caso aqui o mínimo é 0. Está bem aqui o mínimo dela. Tá, mas agora eu não quero para qualquer ponto do domínio. Não, eu quero só para os pontos do domínio que satisfazem uma condição. Então, é como se eu restringisse o domínio da minha função f. Então, agora, eu só quero esses pontos aqui do domínio. Ó. Vou colocar aqui. São os pontos 2 mais, colocar t quadrado, t e 0. Está aqui. Então, olha só, ao invés de eu olhar para todo o meu domínio, eu vou olhar apenas para os pontos que estão nessa parábola aqui do meu domínio. Quando eu considero apenas esses pontos aqui, o meu gráfico já não é mais o cone inteiro, é só a imagem para essa parábola aqui, que vai ficar assim, ó. Estão vendo? Então, quando eu desconsidero, quando no meu domínio eu considero apenas essa parábola aqui no domínio, então o meu gráfico deixa de ser o cone inteiro e passa a ser só essa curva aqui. E essa curva aqui, ela atinge o mínimo. Bem aqui, ó.
Está aqui o mínimo dela. Sim ou não? Sim. E esse mínimo dela coincide justamente com uma curva de nível. Aqui, ó. Ela encosta na curva de nível do cone. A curva de nível 2, que é essa circunferência. Então, perceba, ó, olhando só para as curvas de nível, você vê esse fenômeno acontecendo. Essa curva de nível verde aqui, ou curva de nível preta, ela só encosta aqui na circunferência e volta. Então, por isso que bem aqui ela gera um mínimo. Nesse caso é o mínimo, mas poderia ser o mínimo ou o máximo. Então, é a partir desse princípio que a gente consegue obter o método dos multiplicadores de Lagrange. Bom, então é isso. Agora eu só vou resumir isso aqui nos slides. Deixa eu colocar aqui, gente. Então, essa aqui é a aula 21. Aula dos multiplicadores de Lagrange. E aí, qual é o desafio? O desafio é otimizar uma função f, só que essa função f está sujeita a uma restrição dessa forma aqui. É uma função g igual a uma constante k. Ou seja, a gente quer achar valores extremos de f entre os pontos do domínio que pertencem à curva de nível. Então, ó, aqui, ao invés de eu considerar todo o meu gráfico, eu vou considerar só um pedaço dele, já que eu restringi aqui meu domínio. Então, por exemplo, ó, imagina que você tem essa curva de nível azul. Ela é a minha restrição. E essas curvas de nível rosa são as curvas de nível da minha função que eu quero otimizar. Nesse caso aqui agora, gente, olhando só para essa curva de nível azul, qual é o valor máximo da função f que eu consigo obter? Nesse caso aí, qual é? Essa curva de nível azul, ela passa pela curva de nível 7 da função f? Passa, né? Ela corta uma vez aqui, uma vez aqui. Ela passa pela curva de nível 9? Passa também, bem aqui, bem aqui. Ela passa pela curva de nível 11? 11 não. Tá, então qual é o valor máximo que ela consegue alcançar aí das curvas de nível? É 10. Tá bem aqui, ó. E perceba aqui de novo. Ela encosta e volta. Isso gerou um ponto de máximo. Porque se ela não voltasse, se ela continuasse, então ela ia atingir curvas de nível cada vez maiores. Então, enquanto ela não parar e voltar, ela vai ficar aumentando o valor que ela consegue de curva de nível. Até chegar o momento que ela parou e voltou. Nisso que ela fez isso, ela gerou um ponto. Nesse caso, um ponto de máximo. Ok. Então, como é o método? Então, quando você tem um problema de otimização, que você tem uma função f que você quer otimizar e você tem uma restrição para ela. Da restrição, você vai gerar uma função g e você vai calcular o gradiente, tanto da f quanto da g. E vai jogar nessa equação aqui. Essa equação vai te fornecer algumas outras equações. Com essa equação mais a sua restrição, você consegue gerar um sistema. Resolvendo o sistema, você encontra os pontos que vão ser os pontos de máximo e mínimo do seu problema. Então tá aqui, ó. Como é o método? Primeiro, você vai jogar nessa equação aqui, calcular os gradientes, encontrar essa equação e vai formar o seu sistema. Depois, quando você resolver esse sistema, você vai encontrar alguns pontos, sei lá, o ponto 1 e 2, o ponto 10 e 11, o ponto 20 e menos 3. Esses pontos que você encontrou, você vai jogar na função f, e vai ver o valor deles na função. Por fim, o maior valor que você obteve fazendo isso é o seu máximo, é o máximo da sua função. E o menor valor que você obteve fazendo isso é o valor mínimo da sua função. Ah, professor, não entendi muito bem. Calma, que a gente vai aplicar agora e vai ficar bem mais claro aqui para a gente o que é esse método. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Determine os extremos dessa função aqui na circunferência. Então, ó, eu tenho uma função que ele quer que eu otimize, mas ela tem uma restrição. Ó, tem que ser para pontos que satisfazem essa equação. Ou seja, tem que ser para pontos que estão na circunferência. Então, vamos ver como é que vai ficar nesse caso.
Bom, nesse caso aí, eu tenho uma função que eu quero otimizar, é a função f de xy igual a x ao quadrado mais 2 vezes y ao quadrado. E eu tenho uma restrição. Os pontos que eu quero achar que vão otimizar essa função tem que ser pontos que estão nessa circunferência aqui. Pronto, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, você tem uma função que você quer otimizar e você tem uma restrição para ela. Então, eu posso usar os multiplicadores de Lagrange. Como é que eu faço? Eu já tenho a minha função f, falta eu dizer quem é a minha função g. Para eu achar minha função g, eu olho para a minha restrição. Essa restrição está bem aqui, é essa equação. Então, eu vou chamar esse pessoal aqui, ó, do lado esquerdo, vou chamar de uma função g. Então, eles vão ser o meu g de xy. Agora que você já definiu quem é a sua função f e quem é a sua função g, você vai calcular o gradiente delas, das duas, tanto de f quanto de g. Então, quem é o gradiente da minha função f? O gradiente de f é um vetor formado pelas derivadas parciais de f, né? Então, aqui seria a derivada parcial de f em relação a x, depois derivada parcial de f em relação a y. Quando eu pego esta função aqui, derivo parcialmente em relação a x, eu vou ter 2x. Quando eu derivo em relação a y, eu vou ter 4y. Então, calculei o vetor gradiente. Para f, falta eu calcular o vetor gradiente para g. Quando eu calculo o vetor gradiente para a minha função g, eu vou calcular a derivada parcial de g em relação a x, derivada parcial de g em relação a y. Derivando parcialmente em relação a x, vai ficar 2x. Derivando parcialmente em relação a y, vai ficar 2y. Agora que eu já calculei os gradientes, eu sei que os pontos de máximo e mínimo eles vão ter que satisfazer essa igualdade aqui. Ó. Qual é a igualdade? Deixa eu colocar aqui do lado. O gradiente da função f tem que ser igual a uma constante que estou chamando de lambda vezes o gradiente da função g. Tá, mas quem é esse gradiente aqui? Eu já calculei ele. Ele é 2x, 4y, igual a lambda. Quem é esse gradiente aqui? É 2x, 2y. Perceba que agora eu vou começar a montar o meu sistema. As primeiras equações do meu sistema vão vir daqui, ó. Porque isso aqui eu tenho um vetor de 2 coordenadas igual a outro vetor de 2 coordenadas. Eles vão ser iguais se somente se forem iguais em cada coordenada. Então, só aqui vai me gerar 2 equações. Quais são as equações? Primeira, 2x igual a lambda vezes 2x. 2x igual a lambda vezes 2x. Está aqui. Outra equação, 4y igual a lambda vezes 2y. Pronto. Obtive 2 equações. Mas pelo método não vou usar só elas. Eu vou usar uma terceira equação. Qual é a terceira equação? É a minha restrição. Então, ela também vai entrar aqui no meu sistema. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Perceba agora que você tem 3 equações e 3 incógnitas, que é x, y e lambda. Porém, a gente não está tão interessado no lambda, só em x e y, que eles que vão ser meus candidatos lá, máximos e mínimos. Mas tudo bem, mas o lambda está aqui no sistema, se você quiser, pode também encontrar o valor dele. Pois é. Vamos lá, gente, vamos tentar resolver esse sistema. Para resolver o sistema, você pode usar várias maneiras, tem vários métodos criativos que você pode usar. Mas aqui, ó, perceba que é um sistema que é bem simples até. Por exemplo, olha lá, gente. Eu tenho que achar um valor para x, y e lambda, de modo que esses valores satisfaçam as 3 equações ao mesmo tempo. Olhando só para essa primeira equação aqui, ó, bora usar essa primeira equação.
Quanto tem que ser o valor de lambda para que ela faça sentido? Só o valor de lambda. Lambda tem que ser quanto para ela fazer sentido? 1, né? 1, pode perceber. Se o lambda aqui for 1, essa equação faz sentido? Faz. Vai ficar 2x igual a 2x. Então, eu posso colocar aqui que uma solução para essa equação aqui, para a primeira, é lambda igual a 1. Tá. Se o meu lambda for igual a 1, vamos olhar para a segunda equação. Lambda é 1. Então, quanto vai ser o valor do y nesse caso? Olha só, se o lambda é 1, quanto vai ser o valor do y aí nesse caso? Vai ser 0. Muito bem. Se o lambda é 1, então o y ele só pode ser 0. Ó, perceba que lambda 1 satisfaz essa equação. y0 satisfaz essa equação. E essa daqui? Ora, se o meu y é 0, vai ficar x² igual a 1. O x tem que ser quanto para satisfazer isso daí? Mais ou menos 1. Então, perceba ó, que essa combinação aqui, que eu mostrei para vocês, satisfaz o meu sistema. Ou seja, satisfaz as 3 equações ao mesmo tempo. Então, isso daqui seriam soluções para esse sistema aqui. Colocar o lambda igual a 1, o x igual a mais ou menos 1 e y0. Isso vai dar certo. Só tem essa solução, o que vocês acham? Como eu descobri, desculpa... Ah, tá. Como eu descobri o y0. Perfeito. Aqui, ó. Primeiro a gente achou o lambda 1. Da feita que eu achei lambda 1, eu usei essa informação na minha segunda equação. Eu joguei lambda igual a 1 aqui. Aí ficou 4y igual a 2y. Aí, resolvendo essa equação, o y vai dar 0. Que é o único jeito de 4 vezes y ser igual a 2 vezes y. Aí y deu 0, por conta disso. Aí, com o y igual a 0, eu joguei na última equação. E achei o valor do x, que no caso deu 2, deu mais ou menos 1. Tá? Então, obtive essa combinação de solução. Gente, mas teria outra alternativa, outra solução? O que vocês acham? Tem outra solução para esse sistema? O que vocês acham? Porque aqui, ó, eu joguei lambda igual a 1. O lambda poderia ser outro valor? Olha, se eu começasse daqui, por exemplo, e quisesse achar um valor de lambda, quanto teria que ser o lambda aqui, se eu começasse daqui? Lambda tinha que ser 2, né? Aqui tinha que ser 2. Então, isso seria uma outra solução. Eu posso colocar lambda igual a 2. Beleza. Se o meu lambda é igual a 2, então essa segunda equação já está satisfeita. Ó, porque se o lambda é 2, vai ficar 4y igual a 4y. Acabou. Então, está satisfeita. Mas se o lambda é igual a 2, joga ele aqui agora. Vai ficar 2x igual a 4x. Isso só vai ser válido se o x for igual a quanto? A 0. Então, se o lambda for igual a 2, então agora o x ele só pode ser 0. E se o lambda for 1, é o y que vai ser 0. Tá. Agora que o x é 0, bora olhar para cá. Se o x é 0, quanto vai ser o y? Vai ser mais ou menos 1. Então, aqui, ó, y é igual a mais ou menos 1. Lembrando que o lambda ele só nos ajuda, mas o que eu quero mesmo é os valores de x e de y. Então, nesse caso, quantos pontos a gente obteve para essa questão? Quantos pontos a gente obteve? Nós obtivemos 4 pontos. Quem são os 4 pontos? Ó, por exemplo, aqui, os pontos são x igual a 1, y igual a 0. Isso é um ponto daqui. Outro ponto daqui, x é menos 1, y é 0. Agora, daqui, a gente obteve x igual a 0, y igual a 1. E daqui também, x igual a 0, y igual a menos 1. Então, obtivemos 4 pontos. Vocês estão entendendo, gente? Então, ó, o que a gente fez? Nós tínhamos um problema de otimização, eu defini a minha função g. Calculei o gradiente, tanto da função f quanto da função g. E igualei, aqui, ó. Eu sei que o gradiente de um é um múltiplo do gradiente do outro. Isso daqui me deu esse sistema, onde eu obtive 2 equações a partir daqui, e a terceira equação foi a minha restrição que eu joguei aqui.
Resolvendo esse sistema, resolvi o sistema, achei 4 pontos. O que está faltando agora? O último passo é pegar esses 4 pontos e jogar na minha função f. Esse é o último passo. E aí eu já vou saber quem é o máximo e quem é o mínimo, usando Lagrange. Então vamos lá. Ó, lembrando que a minha função é a função x² mais 2y². Então eu vou jogar esses pontos nela. Ó, perceba que quando eu jogo o ponto 1 e 0, é a mesma coisa que eu jogar o ponto menos 1 e 0, né? Já que aqui vai ficar x² mesmo, então vai dar no mesmo. E qual é o valor que vai dar? Olha, se o y é 0, vai zerar isso daqui. Aqui, 1² ou menos 1² é 1. Então, deu 1. Então, para esses 2 pontos, o valor da função é 1. E agora, ainda tem outros 2 pontos para eu testar, que são os pontos 0 e 1 e 0 e menos 1, que também vão dar o mesmo valor. Mesmo valor entre eles, né? Ó, pode perceber que se o x for 0, vai zerar, e se o y for 1 ou menos 1, ao quadrado vai dar 1 positivo, e aí vai ficar 2. Gente, agora eu pergunto para vocês, qual é o valor máximo para essa questão? Que é o valor máximo? É 2. Então está aqui, ó. Esse daqui é o valor máximo. E quem é o valor mínimo? É 1. Então está aqui, esse aqui é o valor mínimo. Agora, olha que eu vou perguntar. Quem é o ponto de máximo? Quem é o ponto de máximo nessa questão? São 2 pontos de máximo, né? Que são 2 pontos que atingem esse máximo aqui, que é o ponto 0 e 1 e 0 e menos 1. E que são os pontos de mínimo, são 2 também, né? Porque 2 atingem o valor aqui, que é 1 e 0 e menos 1 e 0. Todo mundo entendeu? Terminamos, então, essa questão aqui. Aí vamos para a próxima. Olha, aqui tem até uma imagem, né? Que a gente fez aí? Esse gráfico todo aí é o gráfico da função. Só que quando eu restringo a minha função apenas à circunferência, aí eu obtenho só essa curva que está aparecendo aqui para vocês. Agora, olha essa segunda questão. Determine os valores extremos da mesma função. Ó, é a mesma função. Só que agora ele quer no disco. Nesse disco aqui. Bora ver o que vai mudar a partir de agora. Olha só, bora ver o que vai mudar. Aliás, vou fazer para cá mesmo. Esse exercício 2. Nós temos a mesma função. X² mais 2y². Isso agora nós estamos no disco. Gente, olha só. Nesse caso aqui, perceba o seguinte. Eu tenho a função que eu quero otimizar e eu tenho uma restrição. Só que essa restrição é uma desigualdade. Nesse caso, eu não vou aplicar Lagrange, pelo menos não ainda. Porque para eu aplicar Lagrange, eu precisava de uma igualdade aqui, para eu dizer que isso aqui é uma curva de nível, e não uma desigualdade. Mas não tem problema, porque nesse caso aqui, ó, eu posso até não usar Lagrange, mas eu sei resolver uma questão dessa. Eu sei, sabe. Porque, ó, você sabe desenhar isso daqui? Se eu pedisse para você, desenhe ou esboce o gráfico dessa desigualdade, você saberia? Saberia. O que você faria? Faria aqui o plano cartesiano. Faria uma circunferência de centro na origem, raio 1, e colocaria aqui os pontos dentro dela. Ou seja,
O que eu quero é otimizar essa função, mas não em todo o R2, apenas nesse conjunto aqui, que eu vou chamar de D. Eu te pergunto, esse conjunto aqui, ele é compacto? O que você acha? É compacto, porque ele é fechado e limitado. Então, na verdade, nessa questão aqui, o que ele quer é máximos e mínimos em um compacto. Porque essa função é contínua e o conjunto aqui é compacto, então eu já sei fazer máximos e mínimos para essa situação aí, porque nós já aprendemos na aula passada. Então, nesse caso, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é achar ponto crítico. Então, primeiro passo, pontos críticos. Aí, como é que eu faço? Eu vou derivar a minha função em relação a x e em relação a y. Derivando em relação a x vai ficar 2x. Derivando em relação a y, 4y. Vou igualar a zero para achar ponto crítico. Claro, nisso eu encontro um ponto crítico, né? Resolvendo esse sistema aqui, eu acho x igual a zero, y igual a zero. Então, eu obtive um ponto crítico, que foi o ponto 0, 0. 0, 0, gente, faz parte do interior do meu conjunto D? Sim ou não? Faz, né? Então, se faz parte, então eu vou calcular o valor da função nesse ponto. Então, eu vou calcular. Então, eu vou calcular aqui, ó, o f de 0, 0. Bom, o f de 0, 0 aqui é 0. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo seria os vértices. Mas o meu domínio é um polígono? A minha região? Não, não é. Então, não vou calcular vértice nenhum. Vou pular logo para a fronteira. Então, ó, vou analisar aqui a fronteira. Lembrando, ó, que esse conjunto aqui é compacto. Por isso que eu estou analisando esse passo a passo aqui. Gente, só que quem é a fronteira desse conjunto? Olha só, a fronteira desse conjunto D são os pontos x e y pertencente ao R2, tais que, bom, quem é a fronteira dele? É a própria circunferência. Então, a fronteira é tais que x² mais y² igual a 1. Ou seja, quando eu for analisar a fronteira desse conjunto, que é essa daqui, ao invés de eu trabalhar com a desigualdade, eu vou trabalhar com a igualdade. Mas nesse caso eu já fiz isso, porque olha o exercício anterior. Era essa função aqui e aqui eu não tinha uma igualdade. Pois é, então é como se aqui eu já trabalhei com a fronteira daquele conjunto. Então eu posso usar os pontos que eu achei aqui para lá. Então não vou fazer de novo. Eu já tenho essas informações. Então quem é a fronteira? É a própria circunferência. Só que eu já sei que são os máximos e mínimos dela pelo exercício anterior. Então vou escrever aqui. Pelo exercício anterior, nós temos, quem são os pontos? São os pontos f de 1, 0, que é igual a f de menos 1 e 0. Isso aqui deu 1. E tem f de 0, 1, igual a f de 0 e menos 1, que deu 2. Tá? Então, já temos aqui. Já calculamos no interior e na fronteira. Agora, a nossa conclusão. Comparando, gente. Comparando agora aqui. Esses eu tenho valor 0, valor 1 e valor 2. Quem é o valor máximo? Ainda é o valor 2, né? Então, aqui eu ainda tenho, ó, que o meu valor máximo ainda é 2, que é nesses pontos aqui. Só que agora o meu valor mínimo ainda é 1. O que vocês acham? Não, né? O valor mínimo agora é
0. Esse aqui ganhou do 1. Então, é isso que ele queria, né? Ele queria determinar os valores extremos da função. O valor extremo o mínimo é 0 e o máximo é 2. Todo mundo entendeu? Entenderam o que eu fiz aqui no segundo passo? Por que eu não fiz, na verdade? Porque eu já tinha feito no exercício anterior. Pois é. Então aqui eu já usei Lagrange, já tinha as informações, depois só passei para a minha conclusão. Eu trouxe aqui no GeoGebra esse exercício, só para ficar mais claro do que a gente fez aqui. Então, vou colocar bem aqui. Olha só, gente. Esse gráfico aqui é da função toda. Só que assim, eu não quero para a função toda, para todo o domínio dela. No primeiro exercício, a gente calculou máximos e mínimos apenas para aqueles pontos do domínio que estavam numa circunferência. Essa daqui, ó. Só para esses pontos aqui. Se eu for considerar só esses pontos no meu domínio, o meu gráfico já não vai ser esse gráfico azul. Vai ser só essa curva aqui, ó. E o gráfico azul vai sumir. Ó, então, se eu considerar no meu domínio apenas a circunferência, então o gráfico da minha função vai ser só essa curva aqui que vocês estão vendo. Ó. E nessa curva, ela atinge valores máximos e mínimos. O mínimo é 1, aqui, que é atingido no ponto 1 e 0 e menos 1 e 0. E o máximo é 2, que é atingido no ponto 0 e 1 e 0 e menos 1. Está aqui. Aí, no segundo exercício, a gente não considerou só a circunferência, a gente considerou o disco. Então, a gente considerou ó, isso daqui. E aí, como é que ficou o gráfico da minha função? Ficou assim. Então, no segundo exercício, quando eu considerei o disco, o meu gráfico ficou esse. O valor máximo dela continuou sendo 2, ó, nos mesmos pontos aqui, ó, 2. Aqui no ponto 0 e 1 e 0 e menos 1, está aqui, deu 2. Só que o mínimo dela agora não é mais 1, o mínimo dela é 0. E foi atingido aqui na minha origem, ou seja, no interior do meu conjunto. Deu para entender? Então, ok. Então, a gente vai resolver só mais 2 exercícios de Lagrange. Olha só, olha esse daqui. Esse você já conhece, né? Porque a gente já fez lá naquela aula de problemas de otimização. Na verdade, agora eu vou resolver 2 problemas de otimização que a gente já fez em sala. Só que eu vou resolver por Lagrange. Aí você vai ver que vai ser bem mais rápido. Até porque lá nesses problemas aí, eu enchia 3 quadros para resolver. Agora vai ser mais rápido. Ó, então, de novo, encontre 3 números positivos cuja soma seja S. S é uma constante. E de modo que o produto seja o maior possível. Então, bora aqui para o quadro. Você tem uma função para otimizar, que é a função produto. Aqui não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente já fez isso na aula da semana passada. Então, a função produto é x vezes y vezes z. Agora, qual é a restrição? Qual é a condição? A condição é que x mais y mais z igual a S. S aqui é uma constante, tá, gente? S é uma constante. Então, você tem uma função para otimizar e você tem um vínculo a ela. O vínculo é esse daqui. Então, agora a gente vai usar Lagrange. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho uma função P, agora eu vou definir quem é a minha outra função, que eu vou chamar de função F. Então, eu vou chamar esse lado esquerdo aqui, ó, de função F. Essa função f depende de x, depende de y e depende de z. Você vai falar, ah, professor, mas eu só sei fazer Lagrange quando eu tenho só x e y. Mas assim, o raciocínio é o mesmo. O que vale lá para x e y, vale para x, y e z. Só que ao invés de você ter curvas de nível, você vai ter superfícies de nível. Mas todo o raciocínio que a gente usou é o mesmo. Então aqui, ó, eu vou aplicar já o Lagrange. Aí como é que eu vou aplicar o Lagrange? Eu vou fazer, eu sei que o gradiente da minha função P tem que ser igual a lambda vezes o gradiente da minha função F. Ó, não esqueça, como é que a gente fazia antes uma questão dessa? Eu tinha que isolar o meu Z,
para poder ficar uma função que só dependia de x e y. Aí eu jogava aqui na função, aí eu tinha que achar ponto crítico, calculava esse ano, aplicar o teste da segunda derivada e depois dizer se era máximo ou mínimo. Aqui não, você vai ver que vai ser bem mais rápido. Eu tenho essa igualdade. Quem é meu gradiente da minha função P? Vai ser a derivada de P em relação a x, a derivada de P em relação a y, a derivada de P em relação a z. Igual a lambda vezes. Aqui, quem é o gradiente de f? Vai ser a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z. Agora vamos derivar, né? Então, quem é a derivada de p em relação a x? Ó, derivando p em relação a x, vai ficar só yz. Então, vai ficar yz. Derivando em relação a y, vai ficar xz. E derivando em relação a z, vai ficar xy, que é igual a lambda vezes. Agora, vamos olhar para essa função aqui, gente. Qual é a derivada dela em relação a x? É 1, né? Ó, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, é 1. Qual é a derivada dela em relação a y? É 1 também. E em relação a z, também é 1. Então, essa igualdade aqui vai me dar 3 equações. Vou escrevê-las aqui. Quem são essas 3 equações? Primeira equação vai ficar yz igual a lambda vezes 1. Então, é só lambda. Segunda equação, xz igual a lambda vezes 1. Terceira equação, xy igual a lambda vezes 1. Ainda tem uma quarta equação. Quem é a quarta equação? É a minha restrição, que é x mais y mais z igual a s. Então, nesse caso, apareceram 4 equações, porque eu tinha 3 variáveis, x, y e z. Então, eu tenho 4 equações e 4 incógnitas, que é x, y, z e lambda. Mas você não é obrigado a descobrir o valor de lambda. Eu só quero saber quem é o x, o y e o z. Aí, vamos resolver o sistema. Nesse caso, olha como eu vou resolver. Eu vou combinar essas 2 equações. Olha, y vezes z é igual a lambda e x vezes z também é igual a lambda. Então, combinando essas duas, eu posso afirmar que x vezes z é igual a y vezes z. Correto? É. Posso simplificar o z, lembrando que x, y e z são positivos, então não é zero, posso simplificar. E eu vou obter, então, neste caso, ó, já consegui a informação de que o x é igual a y. Pronto. Agora eu vou combinar essas 2 equações aqui. Ó, lambda é igual a isso, lambda é igual a isso. Então, posso afirmar que x vezes z é igual a x vezes y. Posso simplificar agora o x e obter que z é igual a y, ou y é igual a z. Então, qual é a conclusão que eu tiro daqui? Que os 3 têm que ser o mesmo valor. X tem que ser igual a y, tem que ser igual a z. Agora, qual é esse valor especificamente? Para eu saber, eu vou usar a minha última equação aqui, ó, essa última. Então, nessa última equação, no lugar do x, eu vou colocar y, e no lugar do z, eu também vou colocar y. Aí vai ficar y mais y mais y. Ou então, tanto faz, se é x ou z. Bora colocar todo mundo igual a z, só para diferenciar alguma coisa. Então, ó, no lugar do y, eu vou colocar z, e no lugar do x, eu vou colocar z também, já que todo mundo é igual. Vai ficar z mais z igual a s. Então, vai ficar 3z igual a s. Então, z é igual a s, que é o valor da soma, dividido para 3. Lembrando que o mesmo vale para y, o mesmo vale para x. Logo, então, quem é meu valor máximo? Quem é minha resposta? Quem são os valores que vão me dar o valor máximo? Ah, já está aqui, né? Essa que é a minha resposta. Deixar assim mesmo. Então, está aqui. Porque eu queria saber quais são os pontos que, multiplicando, me dão um produto máximo. Então, os pontos são esses aqui. Né? X igual a S sobre 3, Y igual a S sobre 3, Z igual a S sobre 3. Então, você já sabe. Se eu pedir para você, me dê 3 números
cuja soma seja igual a 30 e o produto seja o maior possível. Quem são esses números? 10, 10 e 10. 10, 10 e 10. Se a soma for 90, quem são esses três números? 30, 30, 30. Então pronto, agora você já sabe. Então, ó, isso vai ajudar muito você. O dia que alguém lhe perguntar isso daí, você já sabe a resposta. Só dividir por 3 é tudo igual. Então isso aqui vai mudar a sua vida. Você já sabe qual é a resposta desse desafio. Vamos para a última questão de hoje. Bom, a última também vocês já conhecem. Está aqui, ó, é da caixa retangular. Então, uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o valor máximo da caixa. Vamos lá, vamos fazer isso daí. Esse é o último exercício, 4. Tá, a gente já pode ir aqui para o quadro, né? Porque esse também a gente já sabe como é esse problema. Você tem uma caixa retangular. Então, bora aqui logo para o quadro. Então, você tem uma caixa assim. Aí, como é uma caixa retangular, então ela tem medida x, y e z. Aí vamos dizer que aqui é y, aqui é x e aqui é z. Como é que você calcula o volume de uma caixa dessa? É só multiplicar x vezes y vezes z. Então, a função que a gente vai otimizar é a função volume, que é igual a x vezes y vezes z. Qual é a minha restrição? Você só tem 12 metros quadrados de papelão para usar. Então, a área dela total tem que ser 12 metros quadrados. Como é que você calcula a área? Bom, você vai calculando a área de cada retângulo que vai formando as paredes, né? Então, por exemplo, essa parede aqui é x vezes z, só que ela tem do lado direito e do lado esquerdo. Então, aqui vai ficar 2 vezes x vezes z. Mas, aí você tem a parede da frente, a face da frente e a face de trás, que é yz, yz. Então, é 2 vezes yz. Aí, mais, você tem a parte de baixo e a parte de cima. Só que a parte de cima não tem. Por quê? Porque é sem tampa. Então, você tem a parte de baixo. Então, é 1 vez xy. Então, somando essas áreas, isso aqui tem que dar 12 metros. Ok, isso aqui não é novidade. O que a gente vai fazer agora de novidade é resolver usando Lagrange, multiplicadores de Lagrange. Agora, detalhe, ó, vocês perceberam uma coisa? A gente resolveu esse problema aqui em um quadro só. Da última vez, a gente usou 3 quadros, gente. Então, ficou muito mais rápido. Então, se cair uma questão dessa na prova e você quiser usar multiplicadores de Lagrange, você pode usar. E você vai até economizar tempo com isso. Ah, não, professor, eu quero usar o outro, mas não quero multiplicador de Lagrange, quero o outro lá. Pode usar também. Você só vai demorar um pouquinho mais, mas a diversão também está garantida. Você consegue terminar e resolver a questão. Tá, então bora para cá. Vou resolver usando multiplicador de Lagrange. O que eu vou fazer? Já tenho a minha função v. Vou definir minha outra função. Então, vou chamar todo esse pessoal aqui, ó. Vou chamar de uma função g. G depende de x, de y e de z. Essa função aqui também, essa questão deu muito trabalho para a gente. A gente nem chegou a calcular esse ano dela, não. Demorou. Bora ver se a gente consegue fazer mais rápido agora. Ah, gente, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Aqui, ó. Se você reparar, eu usei Lagrange e achei um único ponto. Mas como é que eu sei que esse ponto ou é de máximo ou é de mínimo? Aí você vai dizer, professor, o problema me diz, né? Ele quer o produto máximo, é porque é máximo. Tá, tudo bem. Mas qual seria uma forma de você confirmar que é máximo? É só você pegar, por exemplo, imagina que a soma desse 30, né? Então, qual seria a resposta? 10, 10 e 10. Faz o produto de 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. Aí sabe o que você faz? Pega um outro número, outro ponto. Pega o ponto, sei lá, 1, 1 e 1. Ah, não, se bem que a soma tem que dar 30, né? Então, pega 29, 28, 1 e 1 e multiplica. Vai dar maior que 1000 ou menor que 1000? Vai dar menor que 1000. Então, nesse caso, é porque esse ponto aqui ele é um ponto de máximo. Então, isso serve para você verificar se é máximo ou mínimo. Apesar de que o contexto da questão já vai dizer se é o máximo ou o mínimo lá da questão. Tá, então bora para cá. Então, quero usar multiplicadores. Então, vou fazer o gradiente da minha função v é igual a lambda vezes o gradiente da minha função g. Tá, quem é o gradiente da v? Vou derivar isso aqui em relação a x.
vai dar YZ. Derivar em relação a Y vai dar XZ. Derivar em relação a Z vai dar XY. Igual a lambda vezes. Agora vamos derivar isso daqui. Em relação a X, aqui vai ficar 2 vezes Z. Mais, ó, aqui vai dar 0, que estou derivando em relação a X. E aqui vai dar só Y. Agora vamos derivar em relação a Y. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 2Z. E aqui vai dar X. Agora vamos derivar em relação a Z. Aqui vai dar 2x. Aqui vai dar 2y. E aqui vai dar 0. Pronto. Vou começar a montar o meu sistema agora. Vamos lá. Então, o meu sistema vai ser YZ igual a lambda vezes isso daqui, ó, que é 2z mais y. Outra equação, xz igual a lambda vezes isso daqui, ó, que é 2z mais x. Terceira equação daqui, xy igual a lambda vezes 2x mais 2y. Ainda tem uma quarta equação, que é essa daqui. Eu só vou repetir ela aqui, que é 2xz mais 2yz mais xy igual a 12. Agora eu vou começar a combinar as equações para eu conseguir achar quem é o valor de x, y e z. Então, eu vou combinar primeiro essas duas equações aqui, ó. Aí eu vou combinar aqui embaixo. Aí, gente, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o lambda, que nem a gente fez anteriormente. Quando eu isolo o lambda na primeira equação, vai ficar y vezes z sobre 2z mais y. Vai ficar y vezes z dividido por 2z mais y. Igual, agora se eu isolo o lambda aqui na segunda equação, vai ficar xz sobre 2z mais x. xz sobre 2z mais x. Aí o que eu posso fazer aqui já? Posso simplificar esse z com esse z, né? Já que ele é também um número positivo. E vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Aí vai ficar y vezes 2z, vai ficar 2 vezes y vezes z, mais x vezes y. Igual, aqui agora, vamos multiplicar x com esse daqui, vai ficar 2xz. Vai ficar 2xz mais x vezes y. Aí o que dá para fazer aqui? Posso simplificar xy com xy. Aí vai sobrar 2yz igual a 2xz. Posso simplificar esse 2 com esse 2, esse z com esse z. Então, no final vai ficar y igual a x. Tudo bem, gente? Ok, vamos fazer outra combinação agora. Vou combinar esta segunda equação com a terceira. Vou chamar essa aqui de 2. Então, aqui, ó, vocês vão ver que é a mesma ideia. Vou isolar o meu lambda, vai ficar x vezes z sobre 2z mais x, igual. Aqui, se eu isolo o lambda, vai ficar xy sobre 2x mais 2y. Aí, de novo, vou simplificar agora o x com o x e vou multiplicar cruzado. Aqui vai ficar 2xz mais 2yz igual. Aqui vai ficar 2yz mais xy. Aí, olha só. Vou simplificar 2yz com 2yz. Aí vai sobrar 2xz igual a xy. Então, eu vou poder simplificar também o x, ó. X aqui, x aqui. E no final, eu vou obter
y igual a 2 vezes z. Pronto, para terminar, o que eu faço? Eu vou usar essa minha última equação, vou usar essas informações que eu achei, aí eu vou descobrir aqui o valor de x, depois o valor de y, o valor de z. Então vamos lá, estamos acabando. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 3 minutos é muito. Ixi, dá para fazer 2 questões dessas. Então, gente, vamos lá. Só para encerrar, eu vou usar aqui, ó, isso daqui. Só que onde estiver aparecendo 2 vezes z, eu vou colocar só y. Onde tiver x, eu vou colocar só y também. Então, vou só repetir aqui. A minha equação é 2ex mais 2ey mais x vezes y igual a 12. Aí, onde tem 2e, eu vou colocar y. Onde tem x, eu vou colocar y também. Então, vai ficar y vezes y mais y vezes y mais y vezes y igual a 12. Esse aqui dá y ao quadrado, vai dar 3y ao quadrado igual a 12. Então, y ao quadrado é igual a 4. E y vai ser mais ou menos 2, né? Só que nesse caso vai ser só 2, porque o y não pode ser negativo. Se o meu y é igual a 2, o meu x também vai ser igual a 2, né? E o meu z, ó, y é o dobro de z. Então, quanto é o z, gente? É 1. Deixa eu colocar aqui, substituindo. Então, para finalizar, ele quer o volume máximo. Então, quem vai ser meu volume máximo? O volume máximo vai ser quando x igual a 2, vezes y igual a 2, vezes z igual a 1, que é igual a 4 metros cúbicos. Pronto. Olha só, deu bem menos trabalho, né? Deu só 1,5 quadro aqui, tá ótimo. Para o que era antes. Então, a gente conseguiu, usando Lagrange, simplificar muito essa questão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Boa prova para vocês. E semana que vem, a gente começa a falar sobre integrais. Então, não faltem. Até mais.